Olá, sejam bem-vindos a essa série de podcast do canal Ouvindo a História. Meu nome é Acácio Coelho, sou estagiário do curso de História da UESP de São Raimundo Nonato. Hoje nós vamos falar sobre as epidemias indígenas de febre intermitente na fronteira da província do Amazonas. Consideramos que as temáticas indígenas são extremamente importantes para compreendermos esse processo de formação do Estado Nacional. Durante o século XIX, após a independência, o Império passava por um processo de construção enquanto nação e buscava civilizar-se nos mais diversos aspectos. E a política indigenista desse período buscava eliminar características que eles consideravam um entrave a esse processo de modernização e de civilização no cotidiano, no comportamento, na conduta dos povos indígenas. Então, eles buscavam eliminar essas características que eram consideradas um entrave em prol de uma unidade nacional. Segundo o historiador Renato da Silva Dias, durante esse processo de independência e formação dos estados nacionais, as elites dos respectivos estados se depararam com uma problemática, que era as incertezas com relação a esses territórios, ou os limites desses seus territórios. Algo que tinha sido motivo de disputas desde o período da administração das metrópoles, no caso, portuguesa, da coroa portuguesa e espanhola. Durante o século XIX, não havia um tratado de limite entre essas nações vizinhas, como a Colômbia e a Venezuela. Então, eles começaram a utilizar o princípio de util possidetis para mediar as relações diplomáticas entre essas nações, entre o Brasil e essas nações. E esse princípio util possidetis dizia o seguinte, que quem tivesse a ocupação efetiva do território teria o direito de posse do mesmo. Por isso mesmo, a ocupação desse território, promover a ocupação desse território passa a ser algo de extrema importância. E os indígenas eram a população que estava melhor integrado a esse território e que se encontrava em maior número nessa região de fronteira. Então, a política indigenista do século XIX buscava construir aldeamentos nesses pontos de fronteira para consolidar o direito de posse do mesmo. E era utilizado majoritariamente a população indígena para ocupar essas fronteiras. E as epidemias de febre intermitentes, elas surgem como um entrave a esse processo de modernização e civilização e ocupação dessas fronteiras. Porque, como vamos ver mais à frente, essa população indígena reduzia por conta das mortes decorrentes das infecções de febre intermitente e muitos fugiam em busca de proteção do outro lado do território, ou seja, junto das nações vizinhas. Nesse sentido, o primeiro presidente da recém-criada província do Amazonas, Terreira Aranha, toma as primeiras medidas no sentido de solucionar o problema relacionado às febres intermitentes, às epidemias de febre intermitente nas regiões do Alto Rio Negro, solicitando engenheiros, médicos e missionários para cuidar da população indígena dessa região e para tomar alguma medida no sentido de conter o avanço dessas epidemias. Dessa forma, em 1855, chega na região um estudante do sexto ano de medicina do Colégio Interno da Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro, com o intuito de fazer uma expedição nessa região do Alto Rio Negro, dessa região do Amazonas, e posteriormente escrever um relatório sobre a salubridade da região, descrever as causas dessas epidemias, as formas de tratamento
e a forma de conter o avanço dessas epidemias. Nesse período, não tinha sido descoberto ainda as teorias microbianas, que só seriam descobertas a partir do final do século XIX, com o avanço, com a descoberta dos vírus e da sua relação com as doenças. Nesse período, as teorias miasmáticas eram o que embasava a medicina da época. Essas teorias miasmáticas sustentavam que os odores pútridos ou a exalação dos materiais orgânicos em decomposição, né, da fauna e da flora era a causa das epidemias e das doenças. Ao chegar na região, o médico percebe que o Alto Rio Negro era mais propenso para o desenvolvimento dessas epidemias por conta das condições climáticas e geográficas do próprio território. Por exemplo, a presença de pântanos e de viveiros de tartaruga próximos às casas dos moradores. Então, os hábitos também culturais dessa população eram a causa das epidemias, de acordo com o médico. Essas regiões, esses pântanos, ofereciam um ambiente ideal para a decomposição de materiais orgânicos, e os Rio Negro e os seus tributários também eram considerados como um ambiente favorável para o desenvolvimento desses miasmas, porque, segundo o médico, esses rios traziam muitas folhas, elementos da fauna e da flora que entravam em processo de decomposição, principalmente sob a ação do sol forte. E ele percebe que as ocorrências dessas febres intermitentes se intensificam no período da cheia, quando o rio eleva o nível das águas, espalhando pelas regiões planas, né, e cobrindo essas regiões e fazendo com que materiais entrem no processo de decomposição, né, acelere esse processo de decomposição por conta das águas e do aumento da umidade, e também nos períodos de vazante, que é um período em que essas águas elas reduzem e os materiais que receberam o contato com essa água agora são expostos à luz do sol. O médico também vai apontar a questão dos costumes dos indígenas como um fator agravante para a situação da saúde dessa região. Por exemplo, os banhos nos rios era considerado a causa dessas epidemias, ou no mínimo um fator que intensificava os efeitos dessas epidemias. Ou seja, era o que fazia com que as febres alcançassem o seu estágio pernicioso. Porque quando a população sentia essas febres, eles iam até os rios para tomar banho e refrescar essas febres. E os médicos acreditavam que essas miasmas eram absorvidos tanto pela pele, como pela respiração e pela digestão. Outra coisa que causava essas febres era beber essas águas dos rios sem antes passar pelo processo de ebulição, ou seja, sem ferver. Então, para tomar banho, para beber, ele deveria passar pelo processo de ebulição. Precisava ser fervido ou colocado carvão nessa água. E uma das medidas é a perfuração de poços, para que essa população não bebesse mais a água desses rios, que eram considerados insalubres. Essas medidas se caracterizaram como uma ruptura com os costumes indígenas, porque os indígenas tinham o costume de tomar banho diretamente nesses rios. Eles não ferviam a água para tomar banho antes. E com certeza isso suscitou bastante a resistência da população indígena.
Outra medida seria, aconselhada pelo médico, seria a construção de algumas obras para aterrar essas regiões de pântano e aterrar também os viveiros de tartaruga. O documento do naturalista Alfred Russel Wallace, naturalista inglês, também nos mostra que que havia uma presença muito forte desses viveiros de tartaruga nessa região. Quando ele chega nessa região do Rio Negro, em 1852, ele recebe um presente de um morador da vila de Carvoeiros, uma tartaruga que estava há 2 anos no viveiro. Logo, esse naturalista sofre da infecção de febre intermitente. E ele relata que essa febre era muito forte e oscilava, ou seja, a febre ia e vinha com frequência. A febre era tão forte que ele não tinha, às vezes não tinha força nem para escrever, para levantar, para caminhar. E ele fazia o seu tratamento com muito esforço. E o tratamento dele era com a utilização do sulfato de quinino, valeriana e também água com óleo de tartaruga. O relato do naturalista é uma fonte muito importante para estudarmos essa questão das epidemias de febre intermitente. Podemos perceber o quanto a saúde era precária nessa região. Ou seja, a população nessa época nem conhecia essas formas de tratamento. Tanto que ele, em São Joaquim, fronteira com a Colômbia, ele encontra um morador que sofria alguns dias dessas febres intermitentes mas não fazia nenhum tipo de tratamento, além de beber cachaças com pimenta e caldos quentes e evitar bebidas frias. Então, o naturalista aqui vai apresentar esse tratamento para ele e fazer esse tratamento. Isso mostra o quanto a medicina, quanto havia uma carência de medicamentos e da medicina científica nessa região. Além disso, a medicina no século XIX buscava, por meio dessas medidas higiênicas, promover mudanças nos hábitos, nos costumes, controlar essa população. Além dessas medidas higiênicas, que era de ferver a água, colocar o carvão na água antes de beber, perfurar poços, evitar o banho nos rios, havia também um conselho de uma espécie de quarentena, na qual a população deveria evitar sair das casas antes do sol nascer e quando o sol quando anoitecia, porque nesse período eles consideravam que os miasmas entravam, se condensavam, né, e vinham em forma de chuva ou de garoa. E as pessoas, quando saíam, tinham contato, né, direto com a pele dessa água e dos miasmas, porque eles acreditavam que a pele absorvia também esses miasmas. Então ele absorvia tanto pela pele quanto pela respiração. Mas esse costume a gente pode pensar que era uma forma de evitar que os indígenas consumissem bebida alcoólica, porque era um dos costumes que ele considerava, que os médicos consideravam como uma espécie de agravante para o estado de saúde dessa população. É possível perceber nessa documentação, tanto no relato do viajante naturalista Alfredo Russel Wallace, no Estrela do Amazonas, o jornal, onde foi publicado o relatório do médico, e nos próprios relatos dos presidentes de província, que essa população, quando sentia a desassistência, a inação do Estado com relação, ou da província, com relação à proteção dessa população, com relação ao combate a essas epidemias, eles fugiam pela região de fronteira para tentar novas alianças com as outras nações, principalmente com a Venezuela,
onde eles sentiam que estavam sendo mais protegidos, né? Onde tinham uma saúde, onde tinham mais amparo por parte da medicina, nessas regiões, nessa região da Venezuela. E isso era preocupante para as autoridades locais, porque eles queriam manter a população naquela região de fronteira, na fronteira dentro do território nacional. Então as epidemias representavam um entrave para esse objetivo de povoar as fronteiras, de povoar a região de fronteira, porque a população, além de morrer em decorrência dessas epidemias, elas fugiam para o território vizinho em busca de tratamento, de novas alianças à população indígena, como também as epidemias eram um entrave ao projeto de modernização e civilização, entre aspas, dessa região de fronteira, porque a condição de saúde e de higiene da população nesse período também eram indicativos dessa civilização. Havia esse caráter dúbio, né? A medicina apontava romper com os hábitos que eles consideravam incivilizados, que eles consideravam atrasados, e consolidar novos hábitos, novos costumes higiênicos que eles consideravam civilizados, modernos. E isso é bastante recorrente e a gente consegue perceber com relação às epidemias de febre intermitente na fronteira norte do Império.